Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de domingão, num dia repleto de muita fumaça, muitos focos de incêndio e, sobretudo, muitas interrogações. E quando nós não temos respostas a essas interrogações, nós podemos ter um sentimento de impotência, sem saber o que fazer, como agir. Se nós não sabemos como uma coisa nasceu, como ela está se desenvolvendo, os danos que ela está acarretando, como é que nós vamos fazer para evitar que ela se repita no futuro? O que nós estamos vencendo hoje no Brasil é algo muito semelhante a um desastre aéreo. Mas nos desastres aéreos sempre há investigações para saber se a causa do desastre foi humana, foi uma falha técnica, foi uma questão climática, foi o conjunto dessas situações todas. Aqui no Brasil nós estamos diante de um grande desastre que também tem uma série de fatores. Mas nos desastres aéreos, você pode ter no final a conclusão que há um elemento oculto no meio da história. Por exemplo, o dono da empresa ou gestores da empresa que não fizeram ou não determinaram a manutenção adequada das suas aeronaves. Isso pode acontecer numa empresa de ônibus, uma empresa de transporte ferroviário, transporte marítimo, enfim. E nós temos, nesse caso, uma responsabilidade civil que pode ter também uma responsabilidade criminal. E aqui no Brasil, no meio desse desastre todo, é um conjunto de situações que estão se dando. Mas existe um elemento humano, e esse elemento humano ele pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente? Bom, nós sabemos que durante o período da pandemia aqui no nosso país, houve um elemento humano que potencializou esse desastre na saúde aqui do povo brasileiro. Assim como o mesmo elemento humano potencializou com as suas ações e omissões tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. É necessário que o governo Lula crie ali uma série de setores com estudos jurídicos para se tomar algumas atitudes contra esse conjunto de criminosos que atuaram no governo anterior. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, algumas situações que vão clarear muito o que pode acontecer aqui no Brasil, e eu falarei com vocês também sobre os fatos desse domingo. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha aqui para o nosso portal, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, mande sempre seu joinha, dê sempre seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, como eu faço todos os domingos, eu dei uma olhada em todos os jornais, né? E todos eles estão colocando com mais importância ou menor importância a questão ambiental aqui no Brasil. Todos eles. É uma questão que está mexendo com todos nós, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro de ter respirado fumaça como nós estamos respirando aqui na cidade do Rio de Janeiro. É coisa incrível, né? E todos os jornais estão dando ênfase a esse fato. E o único, assim, grande jornal que não tocou nessa questão de uma forma mais central foi o Estado de São Paulo, que chama a atenção de um fato também que nós vamos ter que debater muito aqui no Brasil, que é essa anomalia aqui, né, envolvendo o Poder Judiciário. Se falou muito aí ultimamente, né, alguns anos atrás, de se fazer uma CPI lava-toga, mas mirando ali nos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Quando o problema no Poder Judiciário aqui no nosso país é no Poder Judiciário inteiro. Porque esse tipo de situação aqui, gente, dessa manchete, tribunais pagam 4 bilhões e 500 milhões além do teto a juiz e desembargador. Isso é uma anomalia incrível. Eu sempre dando aula, sempre critiquei essa situação. Inclusive, quando eu estava na sala de professores com colegas que eram magistrados, eu levantava essa questão na boa. Gente, é uma iniquidade um magistrado ter 60 dias de férias aqui no Brasil e poder vender 30 dias de férias, ter feriados super prolongados, ter uma série de benesses que fazem com que os salários de muitos deles fiquem triplicado, quadruplicado, enfim. Tem magistrado que em determinado momento recebe R$1 milhão num mês, retroativos. Eles estão sempre encontrando normas que fazem com que os vencimentos sejam multiplicados. Isso tem que ser passado num raio-x aqui no Brasil, né? No México, semana agora, que passou, foi aprovada lá no Congresso Nacional mexicano uma reforma total no Poder Judiciário.
Aqui no Brasil, se pode fazer uma reforma no judiciário? Pode e deve ser feita. Mas a única questão aqui é que, no Brasil, o projeto de lei ou projeto de emenda constitucional, para valer, ele precisa partir do próprio Supremo Tribunal Federal. É uma iniciativa exclusiva. Os deputados e senadores não podem alterar porque seria interferência de um poder no outro. Então nós temos que pressionar os magistrados da Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte, para colocar essa situação em discussão. Agora, se isso não é colocado, se isso não é revelado, de fato nós continuaremos a ter no nosso país essas iniquidades, essas injustiças, essas aberrações, né? Enfim, nós voltaremos a tratar dessas questões novas vezes aqui no nosso portal. Mas hoje temos situações aqui que tem a ver com a nossa saúde, né? Nossa saúde física e a nossa saúde mental. Eu mostrei para vocês que o criminoso mor da nação, ele colocou essa fotografia aqui, atribuindo tudo o que está acontecendo ao governo Lula. É muita cara de pau, é um criminoso. Gente, não tem como a gente aliviar nessas coisas. É por isso que nós todos ficamos irritados de ver, por exemplo, o Procurador-Geral da República atuar como um cágado, né? E não fazer logo aquilo que a missão institucional do Ministério Público determina, a responsabilização desses criminosos para proteger a sociedade, proteger a democracia e a Constituição do nosso país. Porque o criminoso, ele fica zombando de todos nós. É como se ele começasse a fazer publicações agora que a causa dos mais de 750 mil mortos na pandemia fosse do presidente Lula. E o inelegível, não tivesse responsabilidade nenhuma, né? Mais cedo eu mostrei para vocês aqui como se criou um órgão de fachada chamado Amazônia Legal, que o líder, se é que a gente pode chamar assim, né, era o Mourão. E o Mourão falava, olha, temos que ter concurso público para o IBAMA e o ICMBio. E por que concurso público, gente? Porque o concurso público já testava que havia uma carência, que o órgão ou os órgãos não estavam funcionando adequadamente, porque ao passar dos anos sofreu essa situação. No governo Temer não foi feito nenhum concurso público, então as instituições começaram a ficar desaparelhadas. Então, isso chegou até o conhecimento do criminoso mor da nação. E o criminoso mor da nação, eu mostrei para vocês mais cedo, uma fala dele, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Mas eu não coloquei a parte final aqui. Encontrei aqui no vídeo do meu amigo do Desmascarando, e aí eu quero compartilhar aqui com vocês para vocês verem como houve uma contaminação na sociedade brasileira a ponto das pessoas aplaudirem a sua própria desgraça. Vamos ver do que eu estou falando aqui. O inelegível dizendo que estava destruindo, em linhas gerais é isso, o IBAMA e o ICMBio, atrofiando essas instituições, e o povo aplaude no final. Observem só. Divulgamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Não abri concurso para IBAMA nem ICMBio. Quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Ou seja, fizemos o que foi possível. Gente, é como se ele estivesse dizendo aí, olha, eu não estou contratando mais médico, enfermeiro, e vocês vão todos morrer, vocês vão todos se ferrarem. E todo mundo... Nós vimos uma situação parecida durante o período da reforma da Previdência, onde as pessoas ficaram tão sequestradas mentalmente que elas iam para a praça pública gritar Paulo Guedes, Paulo Guedes. Eu mostrei isso para vocês aqui no nosso portal, né? Você que está aqui há mais tempo conosco. Então, e esse tipo de comportamento é um comportamento doloso e que tem uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa e uma responsabilidade criminal. Agora, tem que as pessoas dos quadros jurídicos dessas instituições, dentro do governo federal, analisar que isso foi um ato consciente, deliberado, para desaparelhar instituições que causam, no final da história que nós estamos vendo, o desastre que nós estamos vendo aqui no Brasil. Se a gente quiser fazer um apanhado, rapidamente você faz uma pesquisa na internet, coloca Bolsonaro Meio Ambiente, Bolsonaro ICMBio, Bolsonaro IBAMA, vocês vão encontrar milhares de comprovações da ação criminosa dessa figura, né? Em vídeo, Bolsonaro desautoriza a ação do IBAMA contra madeireiras. Vamos para outra matéria aqui.
Quem é o cara do IBAMA? Diz Bolsonaro sobre queima de máquinas. Ele não queria que queimasse máquinas dos garimpeiros, dos madeireiros, né? Tinha que deixar tudo funcionando. Enfim. Bolsonaro turbinou indicações, esvaziou o controle de IBAMA e ICMBio sobre a Amazônia. Vamos mais. No final do governo dele, não satisfeito com o desastre que já se avizinharia, né? Tivemos isso aqui. No fim do mandato, Bolsonaro libera exploração de madeira em terras indígenas, inclusive por não indígenas. Gente, foi uma ação deliberada. No final, ainda teve o ato lá do general Heleno, que liberou garimpo também, a torta direito. Então, isso fica como um conjunto de atos inofensivos que não acarretaram resultado nenhum ao povo brasileiro. Então, isso precisa ser criminalizado, precisa ser responsabilizado no campo civil e no campo criminal, né? Bom, gente, entrando aqui em outra seara que vai começar a ganhar mais força aqui no Brasil, o alerta que nós começamos a fazer aqui no nosso portal em relação à tragédia que está acontecendo na Argentina e como isso vai se potencializar, e nós vamos ter aqui muitos argentinos no Brasil em função dessa realidade aqui. Algum tempo atrás, o Inelegível tinha falado o seguinte em relação a um governo progressista na Argentina. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Rio Grande do Sul vai se tornar uma nova Roraima caso a oposição vença a eleição presidencial na Argentina. Então é o seguinte, ainda disse, olha, então vai vir argentino para cá, vão fugir para o Brasil. O que nós estamos vendo é exatamente algo que está acontecendo com o governo de extrema-direita que se estabeleceu lá, que está acabando com os argentinos. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a falar sobre esse assunto no Brasil há alguns dias e a gente está vendo já algumas matérias. A gente acaba ajudando, de repente, a pautar veículos de comunicação, né? Hoje no Globo, no caderno de domingo, nós temos uma matéria dizendo que a crise está pegando a classe média em cheio na Argentina. Preços nas alturas assusta classe média na Argentina. A matéria diz aqui que os argentinos estão pagando muito mais caro nos tênis, nos objetos, em aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, do que os europeus e do que os estadunidenses. Viver na Argentina hoje, sendo classe média, é mais caro do que viver na Espanha, do que viver na França, do que viver na Inglaterra. Então, isso é que está acontecendo na Argentina. A classe mais baixa, essa está espizinhada, essa está sendo explodida, massacrada. E a classe média agora está começando a sofrer. Mas também, lá como cá, existe uma parcela da sociedade argentina que ficou sequestrada mentalmente, que acha que eles estavam vivenciando o comunismo, o socialismo, e que eles tinham que ser contra aquilo. Então se estabeleceu agora um governo de ultradireita. É a mesma coisa que essa gente do bolsonarismo queria fazer aqui no nosso país. E eles não conseguiram porque em 2022 eles foram barrados. Você consegue imaginar o que seria do nosso país se essa gente estivesse no poder com esse problema climático todo que nós estamos vivenciando agora? O que nós estaríamos passando aqui no nosso país? A hecatombe que seria? Então, meu amigo, minha amiga, coloque isso sempre em perspectiva. Nós temos críticas ao governo Lula, temos muitas sugestões a fazer, mas nós conseguimos livrar o nosso país de um inferno. Nós estamos agora no campo da democracia, tentando ajudar a ir cada vez mais para um caminho melhor aqui no nosso país, né? É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui com vocês. O bolsonarismo está todo recolhido nas redes sociais. O único que está ainda fazendo desafio ao ministro Alexandre de Moraes é o Nicolas Ferreira, que continua aí para o Twitter, a gente consegue saber disso pelas redes internacionais, né? Mas o Dudu Bananinha e o Bolsonaro pararam de publicar. Não estão publicando nada, estão desde o começo da história aqui, o Dudu Bananinha disse que ia continuar e tal, mas olha, já parou, e quando vier o bloqueio do seu Nicolas, olha, quem avisa amigo tá? Então, que o Bolsonaro já não está publicando mais nada, enfim. São situações aí que estão acontecendo. Gente, eu queria agora, nessa parte final aqui do nosso encontro, mais uma vez enfatizar a vocês que eu estou me engajando em várias frentes de lutas aí. Uma delas é essa aqui envolvendo as bets, anunciando que quinta-feira que vem Eduardo Moreira vai fazer um documentário, então vou deixar aqui o link para a inscrição de vocês. E quero dar uma dica final para você que
está afim de empreender na internet, você que conhece alguém que tem algum talento, quer vender alguma coisa, quer expor alguma coisa pela internet, pelos mecanismos, pois bem, existe uma ferramenta agora que vários amigos aqui em outros canais já estão divulgando, que eu vou divulgar aqui no nosso portal também, depois de testado e aprovado. Não é jogo de aposta, não é bet, não é nada disso. Então, fica também a lembrança aí, se você quiser conhecer e dar uma dica para alguém, fica essa lembrança aqui no final, tá legal? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!